Ok, galera. Voltando então para nossa aula de geomorfologia brasileira, agora nós vamos descrever um pouquinho sobre o relevo, ok? E a estrutura geológica da região centro-oeste do Brasil, tá? Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Pessoal, essa região brasileira é predominantemente formada por planaltos cristalinos. Só que os planaltos que formam o centro-oeste brasileiro têm um formato específico. Eles são planaltos, pessoal, de formação tabular. Como nós já estudamos, planaltos tabulares são esses planaltos com topo já aplanado pela erosão. Então significa que eles têm formação geológica muito antiga, tá? O centro-oeste brasileiro, então, é formado majoritariamente por planaltos tabulares sobre estruturas geológicas cristalinas, escudo cristalino. Para quem não lembra o que é escudo cristalino, volta lá na nossa videoaula de dinâmica da crosta terrestre, beleza? Inclusive, pessoal, esse escudo cristalino que forma o Planalto Central brasileiro, né, que forma esse Planalto cristalino, eles são muito antigos, tá? Muito antigos. Na verdade, esse escudo cristalino aí, que dá base, dá o suporte para esses planaltos tabulares, eles têm origem pré-cambriana. Na verdade, é eles que cercam a Amazônia ao sul, que nós vimos na nossa primeira videoaula de geomorfologia, tá? Interessante, pessoal, que entre esses planaltos, nós podemos ter a formação de bacias hidrográficas. Aqui, entre esses planaltos, formam-se rios, beleza? Porque essa divisória deles funciona como vertente, como divisor de águas. Então, aqui dentro, você pode ter a formação de alguns rios e riachos, beleza? Inclusive o Rio Paraná, ele surge dessa maneira. Lá no centro-oeste brasileiro, ok? A nascente dele está lá no centro-oeste brasileiro, está lá no Cerrado. Ele começa, a sua nascente está exatamente entre planaltos tabulares, beleza? Então vamos lá. O centro-oeste brasileiro é formado predominantemente por planaltos cristalinos, de formato tabular ou popularmente chamado de chapadas, beleza? Esse planalto tabular tem uma estrutura geológica cristalina de formação muito antiga. Só que, pessoal, ainda dentro do centro-oeste, nós temos uma outra formação interessante, oposta ao restante, oposta ao que nós acabamos de escrever. Nós temos uma região do centro-oeste que fica aqui, pessoal, ó, entre Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia. Nessa região aqui, pessoal, entre Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia, aqui ó, esse pedacinho aqui ó, esse recorte aqui ó, nós temos a formação aí do Pantanal. O Pantanal é uma planície aluvial. Professor, é aluvial igual lá da Amazônia? É, só que aqui no centro não é o rio Amazonas mais, agora é o rio Paraguai, beleza? Que é o rio que corta o Pantanal. Então é uma planície aluvial, porque é uma planície que está cercando o rio Paraguai, de estrutura geológica sedimentar. Como já expliquei no outro desenho, esses pontinhos significa bacia sedimentar, tá? O xizinho explica escudo cristalino e os pontinhos bacia sedimentar. Dentro, pessoal, do centro-oeste brasileiro, nós temos a formação então de um relevo assim, de duas formas morfológicas completamente antagônicas. Nós encontramos planaltos e nós encontramos uma planície. O Cerrado é formado por planalto, o Pantanal é uma planície aluvial. Ok? O Cerrado tem estrutura cristalina e o Pantanal tem formação sedimentar. Inclusive, pessoal, os sedimentos que formou a bacia do Pantanal, a bacia sedimentar do Pantanal, veio da erosão exatamente desses planaltos tabulares aqui, tá? De formação antiga. O Cerrado, além de planáltico, tabular, de formação cristalina, é muito antigo. Já o Pantanal é uma planície aluvial sedimentar de formação muito recente. Foi até pergunta da Unesp já. Pessoal, estão aqui lado a lado duas formas geomorfológicas completamente antagônicas, ó, cristalino, sedimentar, planalto, planície, formação antiga, formação recente. O Pantanal é a região de formação mais recente. Lembrando que quando eu falo recente, eu estou considerando a idade da Terra, tá, pessoal? O Pantanal tem aproximadamente, aí, a bacia sedimentar do Pantanal tem aproximadamente aí entre 45 e 50 milhões de anos. Então o Pantanal é para a Terra uma criança ainda, beleza?
Então vamos recuperar a ideia para a gente ir fechando essa nossa segunda videoaula? Então o centro-oeste brasileiro é formado predominantemente por planaltos cristalinos, ok? De formação tabular. Professor, qual que é a era que formou esses planaltos? O planalto, basicamente que compõe o centro-oeste, aí, foi formado na era pré-cambriana. A primeira era geológica da Terra, quando formou as primeiras rochas e os primeiros seres vivos. Claro que os seres vivos dessa época ainda de estrutura unicelular, né? Bastante simples ainda, tá? E o Pantanal também está ali no centro-oeste, inclusive ele está cercado pelos planaltos tabulares, tá? Nós temos o Pantanal é uma planície aluvial, ou seja, uma planície cercando um rio, nesse caso o Rio Paraguai. A estrutura geológica dessa região é sedimentar, então essa aqui é uma área em construção, é uma área que está recebendo sedimentos daqui, beleza? Então é uma área em construção, de formação ainda muito recente. O Pantanal foi formado na era Cenozoica, na última era da Terra, a mais nova de todas, tá? Tem aproximadamente aí entre 45, pessoal, e 50 milhões de anos, mais ou menos. Beleza? Então é muito novo em comparado à idade da Terra. Fechado? O Pantanal é uma planície de inundação. Por isso que é chamado de Pantanal, em alusão a um pântano, beleza? Ou seja, no verão, o Rio Paraguai enche, transborda e ocupa toda esta planície, tá? Vamos ver algumas imagens aqui para a gente finalizar essa nossa segunda videoaula? Esses são os planaltos tabulares, popularmente chamado de chapadas. A estrutura rochosa deles é cristalina, tá, pessoal? E entre eles nós podemos ter a formação de bacias hidrográficas, tá? De rios ou pequenos riachos. Aqui, ó. Entre as chapadas, ó, nós podemos ter a formação de rios. Eles servem como divisores de águas, divisores de bacias. Fechado? E aqui é o pântano, o Pantanal. Entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia. Uma bacia sedimentar de formação recente, formada na era Cenozoica, ok? A maior planície de inundação do mundo, é o maior pântano do mundo. Fechado? Então é essa a estrutura geomorfológica do centro-oeste brasileiro. Nós temos uma presença majoritária de planaltos tabulares cristalinos de origem antiga, era pré-cambriana, e nós temos a região pantaneira, tá? Que é a minoria, obviamente, do centro-oeste, mas é uma região considerável formada por planícies aluviais, tá? Planícies cercando o Rio Paraguai, sobre uma estrutura sedimentar de origem muito recente, era Cenozoica. Fechado, pessoal? Terminamos mais uma videoaula, ok? Vou começar a gravar a terceira parte para nós aqui, tranquilo? Então, daqui a pouquinho estamos aqui.